Certo. E outra coisa, Alcina, a gente sabe que a pessoa idosa, muitas vezes, ela toma muitas medicações, né? E algumas medicações, tu acredita, assim, que elas influenciam nessa questão de perda de urina? Ou geralmente não tem associação com o uso de medicações? Como que funciona essa questão? E se tem alguma medicação que está influenciando na perda de urina, como trabalhar com isso, assim? Como manejar essa interferência da medicação na incontinência? Pois é, né? Essa coisa essa questão das comorbidades, do que o paciente tem, do que esse idoso tem de outras patologias que precisam de medicação, a gente vai precisar mapear muito bem no dia da avaliação. Muitos deles trazem uma listinha para aqueles que usam muitas medicações. Algumas medicações a gente não vai saber, eu pelo menos não sei todas, então, como a gente não prescreve medicação, isso é importante, né, de ser reforçado. Nem sempre a gente vai conhecer as medicações, então, mas eu pesquiso todas para poder entender quais são as conexões que possam acontecer. Então, algumas mais comuns, né, por exemplo, num quadro de hipertensão arterial sistêmica, a gente tem o potencial dos diuréticos estarem impactando a depender do momento do dia que ele usa. Ele vai deixar de usar? Não, de jeito nenhum, porque, né, os riscos de uma hipertensão são muito maiores do que os riscos da incontinência urinária ou daquela noctúria, mas a gente vai tentar ver com o médico responsável, com o cardiologista, por exemplo, a gente faz relatório, manda para ver se existe a possibilidade de colocar aquela medicação em outro momento do dia, ou alguma medicação que tenha muito efeito colateral, que ele esteja utilizando, que de repente faz ele ter uma prisão de ventre, né, uma constipação intestinal, e isso influencia diretamente na bexiga, pode piorar a incontinência urinária. Será que a gente conseguiria alguma outra medicação que não dê esse efeito colateral? Ou a gente vai tratar também a constipação, né? Se a medicação não for mexível, digamos assim. Né? A gente tem alguns beta-adrenérgicos, né, de medicação também cardíaca, que podem influenciar na função da bexiga, de repente ela não está conseguindo contrair adequadamente e fazendo resíduo pós-miccional. Os idosos, né, principalmente os idosos mais idosos, eles tendem a precisar de medicação antidepressiva, isso também pode impactar na função da bexiga, na função do intestino. Então, é fundamental que a gente faça esse mapeamento, e sempre que se mostrar, que a gente perceber que seja necessário o ajuste da medicação, relatório para o médico responsável, dizer qual é a situação que a gente encontra para que possamos juntos entender o que é que a gente pode mexer, como mudar, se ele tem outras alternativas de medicação, se de repente fazendo a fisioterapia a gente pode desmamar algum desses, porque às vezes é medicação própria para a bexiga, né? Uhum. E a gente pode ter efeito positivo, enfim, mas sempre, absolutamente, sempre em contato e através de relatório ou conversa mesmo pelo telefone com o médico responsável para que a gente possa encontrar a melhor forma para o idoso. Perfeito.